Olá, galerinha, estamos aqui para mais uma videoaula aí para o pessoal do segundo ano. Hoje nós vamos falar sobre português, tá? Vamos continuar as páginas do livro, tá ok? Vocês já fizeram algumas essa semana e hoje nós vamos continuar com essas páginas. Vamos lá para a página 48. Lá na página 48 do seu livro tem uma leitura, tá? O nome da leitura, da lição é Creme de Milho Doce, ok? É uma leitura. E na página 49 tem a interpretação dessa leitura. Então você vai ler bonitinho, depois você vai fazer a parte de interpretação na página 49, tá bom? Então fala de uma receita, tá explicando como fazer uma receita de creme de milho doce, tá? Então você vai ler bonitinho, depois se quiser fazer receita aí com a mamãe, faça a receita, tá? Experimente, mas vamos fazer a leitura, depois vocês vão fazer a interpretação desse texto. E lá na página 50, tá? Que já muda um pouquinho, já não é só interpretação. Ó, página 50, essa aqui, tá ok? Tem aqui a continuidade, onde você vai continuar colocando os nomes das figuras aqui. E aqui tem o número 4, ó. Viu? No número 4 está assim, leia. Você pode substituir as latas de milho verde por 6 espigas de milho. Não use abridor de latas, liquidificador e o fogão sem a supervisão de um adulto. Aí tem duas atividades aqui para serem feitas aqui embaixo. Sublinhe o trecho que se refere a uma dica de segurança. Então aqui, ó, aqui nesse quadrinho aqui, ó, onde a tia acabou de ler, tem uma dica de segurança. Então você vai sublinhar ela. Sublinhar é passar uma linha embaixo, ok? E depois tem, volte à receita da página 49 e veja o item 6. Que outra dica de segurança poderia ser aplicada? Então você vai lá, vai ler o item 6 e vai indicar qual outra medida de segurança você pode fazer no lugar dessa, tá bom? Então isso aqui é para fechar a interpretação. A tia está explicando aqui, tá bom? Já aqui, ó, tem uma parlenda, tá vendo? Ó, tem um menininho, tem uma parlenda aqui. Aqui, logo embaixo, também tem um exercício. Esse exercício, o que você vai fazer? Está pedindo para você copiar a parlenda, que é essa que está aqui em cima. Então, você vai copiar aqui, ó, com letra cursiva, letrinha de mão, tá? Bonitinho. A tia depois pegar o seu livro e dar um visto bem bonito, ok? Então, isso é na página 50, tá? Seguindo para a página 51, que é essa aqui, tá? Do livro de vocês. Está pedindo no número 2 para circular na parlenda as palavras que rimam. Então, toda palavra que rima, tá aqui, ó, as palavrinhas, você vai circular aquelas que rimam, ok? E depois disso, depois dessa última atividade referente à leitura, a gente vai entrar num outro conteúdo, tá? É o conteúdo que a tia colocou aqui no quadro, falando sobre frase, tá bom? Então, primeiro, o que é uma frase? Frase é uma mensagem com sentido completo, formada por uma ou mais palavras, tá? As frases, elas sempre vão começar com letrinha maiúscula, tá? Não pode esquecer disso. As frases precisam começar com letrinha maiúscula. E elas sempre vão terminar, ó, terminam com um sinal de pontuação. Então tem que ter um pontinho no final dessa frase. Hoje nós vamos conhecer alguns pontos que nós podemos usar nos finais das frases, ok? Então, ó, frase tem que ter uma mensagem, um sentido, tá? Uma mensagem com sentido completo e formada por uma ou mais palavras, sempre começando com letrinha maiúscula e terminando com um pontinho, beleza? Show? Fechou? Então vamos continuar. A tia colocou aqui um exemplo, ó. O menino é alto. Então estou passando uma mensagem com um sentido completo, estou começando com uma letra maiúscula e estou terminando a minha frase com um pontinho. Não pode esquecer que é muito importante, tá bom? Então, continuando, a tia colocou aqui alguns sinais que vocês podem encontrar e vão precisar utilizar nas frases, tá bom? Então, sinais de pontuação. Que sinais são esses? O primeiro, o ponto final, tá? O ponto final, o que ele indica? Ele indica o fim de uma frase. O nome dele já diz, ponto final, porque ele indica o fim, acabou a frase ali,
tá? Então, o ponto final, ele indica o fim de uma frase. A tia colocou um exemplo. As meninas são amigas. Ponto final. Já passei minha mensagem, comecei com letra maiúscula e terminei com um pontinho, que nesse caso é o ponto final, tá bom? Outro exemplo de ponto, tá? De pontuação. O ponto de exclamação. Então, o ponto de exclamação, nas frases, ele expressa alegria, tristeza, admiração, surpresa e medo, tá? Então, o ponto de exclamação, ele expressa tudo isso, pode expressar tudo isso numa frase, tá? Alegria, tristeza, admiração, surpresa e medo. A tia colocou um exemplo. A pracinha está tão suja. Aí colocou lá o ponto de exclamação. A pracinha está tão suja, né? Então, ó, início de frase, letrinha maiúscula, terminamos com um ponto, que é o ponto de exclamação, tá bom? E por último, pra gente fechar esses sinais de pontuação, eu tenho o ponto de interrogação, ok? O ponto de interrogação é usado para expressar uma pergunta. Então, quando a gente faz uma perguntinha, faz uma frase que é uma pergunta, a gente precisa colocar o ponto de interrogação, ok? O exemplo que a tia deu aqui. Você sabe andar de bicicleta? Ó, olha ele aqui. Ponto de interrogação, tá? Começamos com letrinha maiúscula e terminamos com ponto de interrogação porque é uma pergunta, tá? Outra pergunta. Como você está? Né? É uma pergunta. Então, sempre no final de uma pergunta, eu preciso colocar o ponto de interrogação, ok? Então, essa aqui é a explicação sobre frases e como e onde você vai utilizar cada sinal de pontuação. Ponto final para encerrar a frase, ponto de exclamação quando você tem admiração, tem tristeza, alegria, surpresa, medo, né? Você quer expressar isso na frase, ponto de exclamação. Ou quando você faz uma pergunta, aí você utiliza o ponto de interrogação, ok? Beijinho e já já tem mais, hein?